Boa tarde, pessoal! Vamos dar continuidade no curso A Ciência de Ficar Rico, baseado no livro de mesmo nome do autor Wallace D. Watters. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Eu vou ler para vocês, tá? Como eu venho mencionando nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, os capítulos são super curtinhos e eu acho que fica assim muito enriquecedor eu ler para vocês, porque aí já vai dando uma clarificada e aí no final a gente dá uma aprofundada, tá bom? Capítulo 5. Amplie sua vida. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural inerente de todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Uma semente posta no solo entra em atividade e no ato de viver produz outras 100 sementes. A vida, pelo ato de viver, multiplica-se, está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida em busca de expressão, que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Para tanto, precisamos ter mais. Precisamos ter objetos para o nosso uso, pois aprendemos e fazemos e nos modificamos somente por meio do uso dos objetos. Precisamos enriquecer para termos sempre mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura de realização. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca de manifestação do poder. O que o faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. É a vida procurando uma expressão mais completa. A substância única e pensante deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso, tem necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você. Desse modo, deseja ter todas as coisas que você pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele quer que você seja rico para poder expressar-se melhor por seu intermédio. Uma grande quantidade de coisas permitirá usar melhor essa expressão. Ele poderá viver mais em você, se você tiver o comando ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Entretanto, é essencial que seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. Você deve querer a vida real, não apenas gratificações pelo prazer ou pela sexualidade.
A vida é um desempenho da função e o indivíduo só vive realmente quando desempenha todas as funções de que é capaz, físicas, mentais e espirituais, sem excesso de nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver como os porcos, simplesmente para satisfazer seus instintos primitivos. Isso não é vida, mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida e não vive completamente quem nega uma expressão normal e saudável aos impulsos do corpo. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar os prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros, ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida, mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto tem uma vida parcial e jamais estará satisfeito com a própria sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si mesmo em favor da salvação da humanidade, somente para experimentar os prazeres da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e não são melhores nem mais nobres do que as outras partes. Você quer ficar rico para poder comer, beber e divertir-se nos momentos adequados, para se cercar de coisas belas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar os homens e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que você dê o melhor de si mesmo para você e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si mesmo do que de qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ele não pode trabalhar por menos vida para alguns ou algumas coisas, porque está igualmente em tudo, em busca de riqueza e vida. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Você não tem de tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. Você não tem de desejar a propriedade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui coisa alguma que você não possa ter sem precisar tirar dele. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo que, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Sei que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro, procedendo de modo totalmente contrário ao que defini no parágrafo anterior. E vou procurar explicar em poucas palavras esse fenômeno. Pessoas do tipo plutocrático às vezes enriquecem unicamente devido à sua extraordinária habilidade no plano da competição. Outras vezes relacionam-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e movimentos para o crescimento racial generalizado por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes do Supremo, no trabalho necessário de sistematizar
e organizar a indústria produtiva. E no fim, seu trabalho contribuiu imensamente para a ampliação da vida de todos. Eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multidão, que por sua vez organizaram o maquinismo da distribuição. Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Desempenham uma parte necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os descartará. E é preciso ter em mente que eles jamais foram realmente ricos. Um relatório da vida particular da maioria deles mostra que eles foram, na realidade, os mais abjetos e infelizes dos pobres. A riqueza firmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada. Logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros e por outras pessoas e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo e assim por diante, nesse momento você mergulha na mente competitiva e seu poder de criar desaparece. O que é pior, provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que já instituiu. Saiba que existe uma quantidade incontável de ouro no valor de milhões e milhões de dólares nas montanhas da Terra, ainda não descoberta, e saiba que, se não existisse, mais seria criado da substância pensante para atender às suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá, nem que seja necessário que milhares de homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para as provisões invisíveis, olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe e saiba que elas estão vindo em sua direção, tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém pode impedi-lo de conseguir o que é seu, limitando as provisões visíveis. Portanto, nunca pense, nem por um instante sequer, que, se não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a construir sua casa. Não se preocupe com os trustes e monopólios, nem fique ansioso, temendo que logo eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja, porque outra pessoa chegou primeiro. Isso é impossível. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Está fazendo com que o que deseja seja criado a partir da substância informe e o suprimento é ilimitado. Seja fiel à afirmação formulada. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Bom, gente, aqui chegamos no final, né, deste capítulo 5, Amplie Sua Vida. Quando eu leio o nome deste capítulo, já me vem à mente uma das leis principais do universo, né? E quando a gente fala universo, a gente está falando do Criador, da fonte de todas as coisas, de Deus, né? E quando a gente fala assim de leis universais, se você busca, pesquisa sobre isso, você já deve ter ouvido falar que existem algumas leis no universo. E quando a gente fala assim lei, quer dizer que isso acontece sempre da mesma forma. São coisas imutáveis.
É o modo como as coisas funcionam no universo sempre, que sempre foi, é e sempre será desta determinada forma. Por exemplo, a lei dos opostos, né? Que é muito simples a gente perceber isso, que existe amor e ódio, que nós temos na nossa mente a capacidade de perceber a dualidade das coisas, né? E dentre estas leis universais existe a lei da expansão, a lei do crescimento. E isso é muito fácil também da gente perceber. É só você observar a natureza que você percebe esta lei em ação, que tudo vai sempre naturalmente para frente, para o crescimento, né? Quando isso não acontece é porque de alguma forma houve uma intervenção não natural, por exemplo, do homem, né? Que vai, desmata uma floresta, interrompe esse processo natural de crescimento, ampliação, multiplicação. Então, quando eu leio aqui o nome deste capítulo, já me traz isso, que ele está trazendo pra gente, o autor mostrando pra gente uma característica da bondade de Deus com a criação, né? Então Deus já instituiu o crescimento e expansão natural das coisas, que a gente deve ter essa percepção de que o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, ele já deixou isso determinado, isso já é assim. Você não precisa conquistar o crescimento. O crescimento já é algo natural. Naturalmente, você já tem a capacidade latente de crescer. Isso é natural à vida. Então ele fala assim, ó, logo no primeiro capítulo: você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. Isso seria contraproducente, né, para o próprio Criador, se ele busca expressar-se através da criação, né? Porque o Criador, ele é não físico, ele é não manifesto, ele é informe. Então, como que ele expressa todo o seu potencial? Através do oposto, através do físico, através das formas, através das substâncias tangíveis. Então, são dois opostos, digamos assim, que se completam. O físico completa o não físico, o não físico completa o físico. Mas, de uma forma absoluta, tudo é uma coisa só. Então, como que Deus vai trabalhar, operar contra Ele mesmo, contra o seu próprio crescimento, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar a percepção espiritual mesmo, né? Porque quando você olha para as coisas de forma mais espiritual, você consegue entender e tirar um pouquinho, desconectar um pouco da visão apenas material. E aí você começa a entender as infinitas possibilidades que tem por trás de tudo, né? Você tem que começar a buscar entender quem é o Criador e como é que ele age, qual é a sua natureza, qual é a sua essência. E uma das naturezas de Deus, um dos dons que Deus expressa, né, no mundo físico, no mundo material, é a expansão, é a ampliação de tudo. Então, por exemplo, ele até cita aqui: cada pensamento traz outro pensamento. Você percebe isso? Quando você começa a pensar numa direção, logo em seguida surge um outro pensamento de mesma natureza, né? Semelhante àquele primeiro pensamento, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu pensar assim em banana, assim que eu lembro da banana, já me vem a imagem da banana. Aí vem assim, eu gosto ou não de banana? Aí você começa a pensar, eu gosto de banana, eu sempre compro boas bananas no supermercado e tal. Você começa, entendeu? Um pensamento vai atraindo outro e outro e outro. Isso cresce naturalmente. Quando você vê, você passou um tempão pensando naquilo. É por causa justamente desta lei que o autor menciona aqui, que existe uma lei vigente, é algo que vem do Criador, instituído por Ele, que tudo tende a crescer, né? Que você só tem que plantar a semente correta, né? Ele até menciona aqui num parágrafo: uma semente posta no solo entra em atividade e no ato de viver, ou seja, o fato de haver vida na semente, produz outras 100 sementes. Por quê? O fato de uma semente ser colocada na terra já está ali, latente, quantas sementes, né? Você pode imaginar quantas sementes está dentro de uma semente? Infinitas. Você planta uma semente, nasce a árvore dá quantas sementes depois? Muitas, né?
E de cada sementinha nascem outras milhares, é um processo infinito de sempre mais. Então a gente tem que passar a perceber essa característica do universo, que tudo é sempre mais, sempre para acrescentar, sempre para multiplicar. E isso acontece também com os nossos pensamentos. Então, quando a gente começa a buscar entender melhor o nosso Criador, né, e este deve ser o seu principal objetivo na vida, entender quais são as características, as essências do seu Criador, para que você possa entender melhor como viver aqui, né? Como que você joga esse jogo da vida, que é sim para ser divertido, é sim para você ser feliz. O que ocorre é que nós não entendemos, né? Quando você não entende como as coisas funcionam, você acaba sendo jogado para um lado e para o outro, né? Você é levado pela multidão, você é levado pela maioria, né? Porque você não consegue pensar por conta própria, você não consegue perceber as características da vida, como a vida é realmente. Será? Por que Deus me colocaria aqui para passar dificuldades, para passar necessidades? Será que, na verdade, eu não estou aqui para perceber a realidade e, através da realidade, eu ser levada naturalmente ao crescimento, a uma vida melhor, à expansão, né? Existem até experiências científicas, eu não vou me lembrar aqui agora onde eu vi, tá? Eu não vou me recordar da fonte agora para mencionar para vocês. Depois, se vocês quiserem, se interessarem, vocês podem procurar aí no Google. Mas foi feita uma experiência onde a pessoa, ela foi submetida a emoções que a gente chama de negativas, né? Emoções de contração, por exemplo, raiva, medo, antipatia, sentimentos que geralmente trazem assim uma contração, né? Você se sente mal. E aí os cientistas, os médicos eles conseguiram filmar o DNA enquanto a pessoa estava sentindo aquela sensação, aquele sentimento, emoção negativa, por exemplo, de medo, né? Se eu não me engano, foi o medo, né? A pessoa estava com medo de alguma coisa, a pessoa tinha medo de alguma coisa, eles colocaram a pessoa diante daquilo e acho que foi mais ou menos isso, gente, eu não tenho certeza. Mas a ideia principal é o seguinte: eles filmaram o DNA da pessoa enquanto ela estava sentindo aquela sensação, né, negativa. Os cordões do DNA, quem já viu, né, parece uma escadinha assim com cordas, né, e tem uns tracinhos no meio. Os cordões do DNA da pessoa se contraíram, eles literalmente eles encolheram. O DNA da pessoa lá, o pedacinho que eles conseguiram filmar, ele diminuiu, ele se contraiu literalmente. E depois, se eu não me engano, eles fizeram o mesmo trabalho, né, a mesma experiência com sentimentos opostos, né? E quando a pessoa estava em alegria, bem-estar, que o DNA expande, ele se estica. Gente, eu achei aquilo fantástico. Tem tudo a ver com o que o autor está falando aqui, que a vida, naturalmente, ela se amplia, é um movimento de expansão, de expandir. E expansão está muito relacionado com o positivo, com o bem-estar, com a alegria, com a felicidade. Então, quando a gente faz o oposto disso, então você já tem que entender que você está contra o que é natural à vida, que é o bem-estar e a felicidade, né? Que inclusive até o seu DNA ele reage a isso, ele reage se contraindo, né? Eu percebo muito assim, quando eu não tô me sentindo muito bem, o meu corpo, ele tende, né? O nosso corpo, você já percebeu isso? Você tende a se encolher, né? Você curva os ombros, tem uma reação física, presta atenção. O seu semblante, o seu olhar, ele cai, ele abaixa, ele muda totalmente, porque, entendeu? Tudo que você sente se expressa aqui no físico, né? Vem da sua alma, da sua mentalidade e vai se expressando no seu corpo, né? Inclusive nas suas atitudes, nas suas palavras, né? Então a gente tem que começar a ter essa visão do que é que contribui para você melhorar a sua vida. O que pode contribuir para que você consiga realmente entrar nesse fluxo da vida. Você tem que entrar em concordância com isso. E como eu mencionei no capítulo anterior, se você assistiu, você vai se recordar. O nosso contato com o Criador, o nosso contato direto, é o nosso subconsciente, é a nossa ponte
né? É o nosso contato direto com o Criador, com Deus. Que tudo que a gente coloca, que a gente imprime no nosso subconsciente, se torna realidade. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, gente. Isso significa que a sua realidade são as suas crenças. Existe uma sintonia que é feita pelo seu subconsciente com base em tudo aquilo que você acredita ser real, ser verdadeiro, tá? E dentro disso que eu acabei de te falar, tem uma grande chave. Eu vou dar isso hoje de presente para você refletir e para você conseguir aprofundar mais na percepção do que eu vou te falar. Se o subconsciente é o meu contato com Deus, se o subconsciente é a minha ponte direta com a força criadora, com Deus, e essa comunicação é feita através das minhas crenças, porque o Criador ele é neutro. O Criador ele é a favor da vida, ele é a própria vida. Então, para o Criador não existe essa percepção de bem e mal. Isso é feito pela mente humana, pela mente carnal, né? O Criador só percebe o bem, mas não o bem no sentido de bem e mal, sabe? Não é tão simples a gente entender isso, mas o ponto focal é: se o meu contato com Deus é o subconsciente, e o meu subconsciente, ele gera, ele produz, ele trabalha com base naquilo que eu acredito, nas crenças que estão lá no meu subconsciente, então não seria inteligente eu escolher a melhor crença de todas? Eu vou repetir. Se o meu subconsciente trabalha de acordo com as minhas crenças, não seria inteligente eu escolher a melhor crença de todas? O que você acha? Então, aí eu venho com a segunda pergunta. Qual é a melhor crença de todas? Qual é a melhor crença de todas? Isso merece até um vídeo, né? Tô pensando, talvez eu grave um vídeo só falando sobre isso. Qual é a melhor crença de todas? Para você trabalhar na sua mentalidade, na sua vida, e para você se agarrar naquilo com todas as suas forças. Qual é a melhor crença de todas? Qual? Eu, Karina, entendo e acredito que a melhor crença de todas é acreditar que existe um Pai divino, um Pai criador que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, e que Ele está a favor da vida, que Ele me deu a vida, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Pai bondoso, e que Ele é dono de todo o suprimento existente, que Ele envia isso pra gente o tempo todo, conforme a gente consegue absorver e entender. Esta é a melhor crença de todas. Só que tem um porém. Quando você entende que essa é a melhor crença de todas e você resolve trabalhar isso em você, confiar em Deus, confiar na vida, nos processos da vida e dar o seu melhor, fazer a sua parte para ampliação da vida para todos, não só para você, você tem que ter o cuidado. Inclusive, é isso que o autor está mencionando aqui neste capítulo 5, Amplie Sua Vida. Ele fala assim, para você não adotar a mentalidade competitiva e sim criativa. Ele fala para você não ter medo de alguém chegar primeiro e pegar o que é seu, para você não ter medo de que alguém pegue todos os recursos e você chegue atrasado para receber a sua parte, porque isso seria contrário ao que Deus é. Então, gente, tem um detalhe muito importante. O subconsciente, ele não é analítico. O subconsciente, ele deduz as coisas. Então, olha só, se você trabalha a crença de que Deus é tudo que existe e Deus está no controle de tudo, você tem que ser congruente, você tem que ser constante nisso, e você não pode colocar crenças contrárias a isso. Então não adianta você dizer o tempo todo, né, dizer que acredita que Deus é o criador de todas as coisas, se aquilo que é relativo a Deus, né, o amor de Deus, o suprimento, que suprimento vem de Deus, aquilo que é relacionado a Deus, você tem um pensamento contrário. Então, por exemplo, se eu acredito que Deus me ama, que Deus é o criador, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, eu tenho que ter uma sensação
positiva. Eu estou dentro deste universo do meu pai, de um pai amoroso. Então, por que eu vou ter medo de perder o emprego? Medo de alguém me roubar algo? Medo de alguém me tirar algo, entende? Então, no subconsciente, as coisas funcionam assim. Ele vai deduzir as coisas. Bom, se ela tem esse medo, então ela não acredita realmente no Criador. Né? Ela mencionou algumas vezes, ela pensou sobre isso, falou sobre isso, mas na prática ela age diferente. Então você envia crenças contraditórias, entendeu? Então você acaba gerando uma energia que não é concordante. Você quer acreditar que existe um Criador amoroso que é a favor de você, da sua expansão, para que você tenha mais vida e vida em abundância, mas na prática você tem medo, você tem dúvida, no dia a dia você se comporta, você fala, você tem uma mentalidade contrária a esta crença sobre Deus, entendeu? O seu subconsciente ele vai captar isso, ele vai perceber que não é congruente, ele vai deduzir que uma coisa não pode estar junto da outra, que uma coisa se opõe à outra, entende? Ele não vai analisar os detalhes, ele vai deduzir o raciocínio. O subconsciente tem um raciocínio dedutivo. É tipo assim, sabe aquelas pessoas que são muito religiosas, né? Que seguem uma religião e lá na religião prega determinadas coisas, né? O amor ao próximo, que você não pode cobiçar as coisas alheias, enfim, tem determinadas regras que são passadas, né? Inclusive as doutrinas que Jesus deixou, os ensinamentos de Jesus. Aí a pessoa, quando está lá, né, recebendo esses ensinamentos, ela aceita, né, ela acredita e tudo mais. Só que assim que ela sai, né, daquele convívio ali da comunidade dos ensinamentos, na vida real ela não pratica aquilo. Então o subconsciente dela percebe esta incongruência, essa não concordância interna. Ela está tendo duas atitudes contrárias, entende? Então a energia dela fica uma energia de confusão. Não vai acontecer nada, ela não vai sair do lugar, ela não vai conseguir avançar. Então a gente tem que prestar atenção nisso, você tem que ser congruente. Se você resolveu estar aqui neste curso e seguir as orientações passadas aqui no livro, as orientações passadas por mim, você tem que ser 100% isso, né? Isso não funciona, lógico. Se você diz que acredita em Deus, mas na prática você é uma pessoa que tem medo de se arriscar, medo de ir em frente com aquilo que você acredita, claro que não vai dar certo, né? Você tem que estar 100% dentro daquilo que você quer dar para você, daquilo que você quer realmente acreditar. Então nós temos que ter uma atitude que eu acho muito bonito, isso é muito falado nas religiões. Você tem que entregar-se ao Pai, entregar-se ao Criador e confiar nele. Não confie nas situações da vida, não coloque sua confiança nas pessoas, não confie que as pessoas serão o que você quer que elas sejam, não confie que as pessoas farão o que você quer que elas façam. Coloque toda a sua confiança no Criador, coloque toda a sua expectativa nele, porque só ele pode trazer tudo de forma harmoniosa para você. Então, e procure ir trabalhando outras crenças que são contrárias a tudo que compete a Deus, a tudo que envolve a Deus, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. Talvez você não consiga fazer isso da noite pro dia, lógico, mas vá trabalhando, vá prestando atenção. Poxa, eu rezei tanto ontem, fiz uma oração tão bonita, né? Me entreguei, né, ao Criador, ao seu universo, às suas leis, as suas regras, vamos dizer assim. Mas aí no dia seguinte eu fui e reclamei com a vizinha que, pô, a vida tá tão difícil, nossa, eu tô com medo disso, eu tô com medo da economia, estou com medo da violência, entende? Isso não é congruente com a afirmação que você fez antes. E o seu subconsciente, ele vai captar isso, e vai neutralizar aquela crença positiva, aquela crença legal que você tinha afirmado antes. Ele vai neutralizar, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado. Gente, eu vou ficando por aqui, espero você na próxima aula, um grande beijo e tchau, tchau!